Não tem hora nem data para aparecer. Não escolhe sexo ou idade, ou status. Mas é um dos transtornos psicológicos mais frequentes nos Estados Unidos e com maior devastação registrada. A depressão é uma doença mental que aumenta todos os anos no país, colocando-o como número 1 em todo o mundo. You feel like you're alone, and you feel like it's only you, and you're in your bubble, and I wish I had someone at that time who could just pull me aside and, hey, it's gonna be okay. It's gonna be okay. É uma doença tão grave que, segundo a Organização Mundial de Saúde, até 2030 seja a doença mais comum no mundo, superando o número de câncer e doenças cardíacas. Nos Estados Unidos, as doenças do foro psicológico tiveram um aumento significativo. O caso da depressão, por exemplo, atinge 18% da população adulta maior de 18 anos. Causa uma alteração significativa da vida do doente, seja ao nível profissional, social ou familiar, originando uma tristeza profunda e uma falta de interesse pela vida. Mas o que a ciência nos diz em relação à depressão é que tem pessoas mais predispostas a este estado do que outras. Pessoas com grandes alterações de humor. A ciência os chama de pessoas com neurotransmissores alterados, que são responsáveis pela comunicação dos neurônios na área cerebral relativa às emoções. Por isto, quando uma pessoa nasce com estes transmissores, naturalmente mais baixos, o sistema límbico e sua percepção das emoções ficam comprometidos, podendo causar a depressão. Outra tendência para sofrer com esta doença está ligada aos fatores genéticos. Estudos mostram que se um dos pais tiver depressão, o risco do filho sofrer com esta doença é 3 vezes maior. E se ambos os pais sofrerem com a depressão, a probabilidade de desenvolvimento da depressão sobe para 75%. As mulheres e idosos também têm uma tendência a sofrer com esta doença. Os especialistas acreditam que, por serem mais emotivas, muitas mulheres têm o risco de sofrerem mais. Já no caso dos idosos, o isolamento e o abandono pode ser um fator determinante para o desenvolvimento da depressão. O surgimento de uma doença crônica é um dos principais fatores que podem despontar a doença. As dores no corpo, os tratamentos invasivos, a alteração do estilo de vida, a debilidade física e a morte iminente são fatores determinantes para o aparecimento da depressão. Abuso sexual, violência doméstica, sequestro, acidente grave ou a perda de alguém querido. Todas estas situações trazem traumas para quem os vive e, por isto, são também para os especialistas outros fatores que podem desencadear a depressão. E quanto mais se alimenta o trauma, pior. É minha culpa. É minha culpa. É tudo minha culpa. De acordo com cientistas, situações traumáticas vividas na infância são uma bomba pronta a explodir no que diz respeito à depressão. A depressão soma cada vez mais vítimas. Somente nos Estados Unidos, calcula-se que haja 40 milhões de pessoas diagnosticadas. A depressão impede a pessoa de seguir adiante.